Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos então para mais um vídeo do canal Areia dos Games. E então vamos continuar mais uma vez falando então sobre Chainsaw Man. No vídeo passado a gente basicamente viu uma boa demonstração dos poderes da Quan Chi e também do Papai Noel. Mas agora nós vamos ver de que um baita de um plot twist vai rolar em meio a todo esse arco dos caçadores internacionais e como que isso vai acarretar então em grandes mudanças na trama do arco. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu então peço para todos vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem e então bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos de que então o Kishibe chega ao lado do Infernal da Violência e também da Kobene para simplesmente tentar ali parar as demais bonecas que estão invadindo a loja, o shopping gigantesco onde estão Denji e companhia, fora também as infernais da Quan Chi. Enquanto no fim das contas a Kobene e o Infernal da Violência ficaram para trás, o Kishibe então irá encontrar a Quan Chi. Enquanto isso, até ali a Pink Sea, que é uma das infernais do harém ali da Quan Chi, percebe os demônios com o qual o Kishibe tem contrato. São os demônios Garra, Faca e Agulha, e vê de que eles têm alguns amigos um tanto quanto perigosos, mas no fim das contas ele não é grande coisa. Ela mesmo percebe de que não tem quase nada no seu corpo que possa usar para pagar seus contratos, mas ainda assim, mesmo ela querendo acabar tranquilamente com ele, o Kishibe é alguém absurdamente forte. Nós então mudamos de cenário depois de que a Quan Chi fica cara a cara com o Denji. Ela já simplesmente avança na direção dele, metendo então um chutão na boca do Denji que vai para os ares, enquanto dois outros caçadores de demônio tentam atacar ela. Ela simplesmente posiciona as suas mãos no chão e com seus pés chuta a cara de cada um deles. Todos eles caem no chão enquanto o Yoshida até ali tenta convocar o demônio polvo com o qual ele tem contrato, mas a Quan Chi já simplesmente chega mandando um chute que faz ele rolar pelo chão. Só que assim que ele se levanta, ele consegue então chamar o seu demônio polvo, sendo envolvido por tentáculos de polvo. Ele simplesmente espelha ali uma grande quantidade de tinta na direção da Quan Chi. Em meio a toda essa tinta, simplesmente surge o Yoshida com a faca em mão, tentando então acertar a Quan Chi. Só que ela já rapidamente reage, dá um chute na cara dele, desarmando e conseguindo também pegar a sua faca tranquilamente. Até quando ele cai no chão, ela já sobe em cima dele e aponta então a faca na sua cara, quando então chega o Kishibe interrompendo ela. Ele que basicamente trouxe duas das quatro infernais da Quan Chi, a Pink Sea e a Long, por conta das outras duas no fim das contas terem fugido, e até vendo de que Denji e Power ainda estão de pé, ele pede então para que ambos cuidem ali das duas infernais. Caso elas aprontem alguma coisa, eles podem acabar com ela como bem entender. Enquanto isso, a gente basicamente vê de que se sentando numa cadeira, a Quan Chi iria começar então a conversar com o Kishibe. Os dois já se conhecem até que muito bem por conta deles no passado terem sido grandes parceiros enquanto caçadores de demônio. O Kishibe, que era até conhecido como cachorro louco, e ela vê de que ele mudou um tanto quanto bastante desse grande tempo pra cá, e até ali ele explica em relação às duas outras infernais da Quan Chi que fugiram, mas no fim das contas elas rapidamente seriam capturadas pela segurança pública. E também ele até ali quer então tentar conversar ali com a Quan Chi, pede para que ela não mova um músculo sequer, e a própria Quan Chi então percebe de que isso não seria típico daquele que era tido como um cachorro louco. Ela vê o quão astuto ele acabou se tornando depois de ter ficado na coleira, fez com que ele se tornasse um cachorro de verdade, mas no fim das contas ele mesmo percebe de que já tem cerca de 50 anos agora e preferia então ficar um
pouco mais tranquilo na cidade. Mas enquanto eles vão puxando esse papo, como se estivessem ali colocando os assuntos em dias, o Kishibe então coloca ali, ele puxa do terno dele um bloco de notas e simplesmente escrito lá mostra então para Quincy a mensagem de que a Makima está os escutando. Ela já rapidamente percebe ali puxando assunto e estão percebendo de que os caçadores de demônio acabam então morrendo depois que ficam velhos e até percebe que ele deveria se aposentar enquanto ainda pode, só que ele não pretende viver a aposentadoria de jeito nenhum. Embora ele veja de que já chegou a sua idade, ele ainda assim não quer ficar gaga depois da aposentadoria, enquanto ele passa mais uma vez uma página do bloco de notas e fala ali para a Quincy para que ela faça tudo que ele pedir para que depois ele deixe a ir embora. Ele mesmo garante de que pode dar segurança a ela e o plano dele com tudo isso é de que simplesmente ele pretende matar a Makima e conta com a ajuda da Quincy. A gente já viu de que a Makima não é alguém normal, muito longe disso, mas chegar ao ponto de querer matar ela, o Kishibe sabe de muita coisa, o que deixa a gente meros leitores apenas um tanto quanto agoniados quanto a tudo isso. A própria Quincy então falando sobre ele ali não ficar gagaça e acompanhar o mundo, e até ela ali observando o Denji com uma das suas infernais, então continua falando sobre as notícias. Ela tinha uma repórter nas notícias de manhã que fazia o tipo dela e ela assistia aquele programa todo dia apenas por essa mulher. Ela até comprava revistas em que essa mulher estava. No fim das contas, então, ela acabou vendo de que um dia expuseram ali ela, dizendo que essa jornalista mentia a sua idade. Fora vários outros casos ali com seus ex-namorados e coisas ruins que ela fez. E no fim das contas, mesmo assim, essa jornalista continuou aparecendo toda manhã no jornal. Mas no fim das contas, quem mudou não foi essa mulher, e sim a Quincy, que parou de assistir. Ela mesma percebe de que não é como se a jornalista tivesse mudado, mas foi o seu cérebro. Ela mesma diz que o grande segredo para se ser feliz nesse mundo é a ignorância. No fim das contas, a ignorância é uma bênção, porque saber demais ainda assim pode ser um baita do problema. Ela mesma fala de que para o Kishibe ser um bom garoto e manter a sua coleira, porque seria o melhor que ele possa fazer, porque ir contra a Makima sem ter um bom plano seria uma completa estupidez. Só que enquanto isso a gente até vê de que o Aldo, o irmão mais novo dos 3 irmãos caçadores de demônios dos Estados Unidos, simplesmente já chega ali na direção do Denji para tentar atirar no Denji, quando simplesmente o Kishibe levanta a sua perna na direção do Aldo e simplesmente dispara um espinho usando provavelmente um dos seus demônios com o qual ele tem contrato. Só que o tiro acaba então sendo direcionado ao Kishibe, que rapidamente então desvia, quando então a Long, que é uma das possessas, uma das infernais da Quincy, simplesmente se solta do Denji e coloca então ele contra o chão. A Quincy nesse mesmo momento até decide acertar um soco no Kishibe, subindo na mesa em que eles estavam perto, e ele até tenta acertar um golpe nela, só que ela tranquilamente desvia de vários e vários golpes, quando até ali acerta um chutão na cara dele. Só que o Kishibe então rapidamente cria ali, graças a um dos seus demônios com o qual ele tem contrato, uma faca, e lança na direção da Quincy, que rapidamente consegue pegá-la sem muitos problemas e aproveita até diante de um chute do Kishibe para agarrar a sua perna e simplesmente arremessá-lo contra a janela. O Kishibe, se não fosse absurdamente habilidoso, ele consegue ali simplesmente criar uma faca e começar a cair ali, diminuindo a sua velocidade ao se agarrar contra a parede
Denji, o cara é absurdamente habilidoso, até para amortecer, entre aspas, a sua queda, ele simplesmente cai em cima de um carro que mais à frente a gente simplesmente descobre de que é o carro da pobre da Cobain. Enquanto isso, a Long basicamente espelha uma rajada de fogo absurdamente grande na direção do Aldo, que simplesmente consegue desviar sem muitos problemas e tentar acertar um tiro nela. Mesmo conseguindo acertá-la, a Quan Chi então vem atrás do Aldo e simplesmente arremessa ele contra a janela, e ele cai dessa vez assim como Kishibe em cima do carro da Cobain. Enquanto até ali o infernal da violência vai acabando com todos os bonecos que vêm na sua direção, a Cobain é completamente desesperada por ver o seu carro completamente destruído. Enquanto isso, a Power tem a Pingtse como refém, tentando barganhar ali com a Quan Chi para que ela fique longe ou ela irá matar uma das suas infernais. E também pede ali claramente de que deixe o Denji em paz, só que a Quan Chi então pede ali para que ela solte a sua garota, chamando até mesmo a Power de docinho, mas no fim das contas, mesmo ela dizendo de que não tem a intenção de lutar, a Power não acredita nem um pouco nisso. Só que enquanto isso, simplesmente surgindo ali nadando pelo chão, vindo na direção do Long, simplesmente surge o Bin com a sua cabeça de tubarão, conseguindo ajudar o Denji a fugir. Ele até pede então para que não toquem no seu mestre Serra, percebendo de que a Quan Chi é um tanto quanto suja, então tentando dar ali a brecha para que, enquanto isso, o Denji fuja. Depois de ali acabar se levantando, a gente vê a volta do Yoshida simplesmente pedindo uma revanche contra a Quan Chi, e eles, por sinal, lutam até que bem equilibrados. Ela até ali tenta desferir vários e vários socos na direção dele, e ele já rapidamente consegue bloquear quando até ela vem dar um chutão na direção dele. Ele se esquiva tranquilamente, mas ela continua o atacando. Ele mesmo até tem a brecha depois de desviar um soco dela para tentar acertá-la, só que ela surpreendentemente acerta um chutão na sua cara, mas ele já logo em seguida revida com um chutão então na cara da Quan Chi, que percebe ali que ele é forte, ela mesmo sangrando, mas o Yoshida vê de que um golpe direto da Quan Chi o mataria e percebe o quão sobre-humana é a força dela. Enquanto isso, simplesmente fugindo desesperados estão o Denji e o Bin. Só que enquanto isso, o Denji até vendo de que o melhor seria usar suas serras para simplesmente lutar. Só que o Bin já discorda, vendo de que ele simplesmente deve guardar o seu sangue. Só que inesperadamente a gente vê de que o Bin tropeça ali na mão e simplesmente vai ao chão quando o Denji, sem sequer perceber, pisa então em um prego. Só que a gente basicamente percebe de que esse não é um prego qualquer. O Touka e a sua mestra, que eram aqueles caçadores de demônio provavelmente russos, eles basicamente acabaram já tendo conseguido acertar 3 dos 4 pregos que necessitam para o golpe de acerto garantido do demônio da maldição. E no fim das contas, graças ao Touka ter derrubado o Bin e colocado esse prego no chão no qual o Denji pisa, simplesmente vemos ali então que o demônio da maldição simplesmente vem para quase que crucificar o Denji, e ele, sentindo a dor excruciante, simplesmente cai no chão, enquanto ali o Bin até tentaria fazer algo, só que fingindo que estava deitado ali no chão, simplesmente surge o Touka então desferindo um chutão na boca do Bin para que ele então cale a sua boca e deixa ali o Denji de fato morrer tranquilamente. A gente até então vê de que o Touka acaba então querendo tirar o corpo do Denji daí para levá-lo para um lugar melhor, onde eles possam de fato comprovar a morte dele e ganharem a sua devida recompensa, quando a mestra do Touka chega, vendo de que ele completou então o trabalho como ela lhe designou, e vê de que ele realmente se tornou um caçador de demônios completo. Ele mesmo querendo deixar essa conversa para depois, querendo se apressar para tirar o
Denji daí. Só que a sua mestra simplesmente vê de que não há necessidade de mover esse corpo. O Touka até um tanto quanto surpreso por conta disso, enquanto a sua mestra continua falando de que o seu discípulo sempre seguiu as suas instruções cuidadosamente. Haviam vezes em que ela era alguém dura com ele, mas sempre foi pelo próprio bem dele. E ela mesma então diz que a gente descobre finalmente quem de fato seria o Papai Noel, que na verdade não era aquele velhinho que a gente viu. Aquilo dali era só mais uma das várias e várias marionetes do verdadeiro Papai Noel. E essa daí talvez possa nem ser o verdadeiro Papai Noel, mas nós descobrimos de que essa mulher é simplesmente a responsável por estar criando todos esses bonecos. Ela mesma diz pro Touka o segredo para se fazer um boneco sofisticado. Tome o humano que tornará ali esse boneco e então adicione emoções humanas que qualquer ser humano possui. Adoração, admiração, pena e o ingrediente secreto para ela, culpa. E no fim das contas, para criar um boneco que obedecerá cegamente às suas próprias ordens, diferente de todos aqueles outros bonecos que simplesmente seguem como de fato meras marionetes, vários minions que vão seguindo ali para só causar o caos. Ela consegue então criar, que nem o próprio Papai Noel que a gente viu lá na Alemanha, aquele velhinho, um boneco com quase que personalidade própria. E ela simplesmente toca ali, no fim das contas, no ombro do Touka e ele começa a se agonizar de dor, enquanto o Papai Noel simplesmente vai embora daquele prédio. Enquanto isso, a gente mudando mais uma vez de cenário, acaba vendo de que o Aki simplesmente acorda enquanto a Konshi ergue o Yoshida nos braços e simplesmente arremessa mais outra pessoa contra a janela. Esse daí que também consegue se salvar. Ele usa então o demônio polvo para que o demônio use os seus tentáculos para impedir que ele caia ali contra o chão quase nas últimas, mas no fim das contas ela percebe quem serão os próximos a enfrentar, de que simplesmente são ali os outros caçadores de demônio, o Aki, o demônio anjo e alguns outros caçadores de demônio que está aí. Enquanto isso, o demônio do futuro, que tem contrato com o Aki, observando toda essa situação, percebe de que um futuro extremamente horrível está se aproximando. Porque enquanto isso a gente simplesmente vê a movimentação do Touka, do boneco do Papai Noel e a mestra do Touka, que seria na verdade o verdadeiro Papai Noel. Até mesmo ali ela saindo do prédio dar tchau para o seu avô, que simplesmente transforma então o seu braço em uma lâmina e perfura o seu próprio peito. Então ele oferece o seu coração e as suas próprias crianças amadas, para que em troca o demônio infernal leve todos os seres vivos dessa loja para o inferno. A gente basicamente vê de que todas as crianças na qual o Papai Noel tinha pedido que queria elas para si mesmo lá na Alemanha são todas mortas rapidamente por uma mão gigantesca do demônio infernal. Enquanto isso, a gente vê de que até ali um boneco surge na direção da mestra do Touka, que simplesmente se senta nele usando-o como um banco, quando ela mesma diz para que o seu discípulo tenha uma boa viagem. E do lado de fora estando o Aldo, Yoshida e o Kishibe, eles então percebem uma gigantesca mão simplesmente surgindo logo acima de todo esse shopping gigantesco. E ela simplesmente começa a enterrar todos eles no chão. E então são todos os que estão lá dentro levados para um inferno. A gente vê Denji, Konshi, a Pinci, Long, o Aki, a Kobene, o Infernal da Violência, o Demônio Anjo, o Bin, várias e várias pessoas, no fim das contas, todas levadas para o inferno. No fim das contas, o Aki até querendo saber onde que eles estão, enquanto ele percebe ali o Denji um tanto quanto agonizado de dor no meio do chão. E ele até então, tentando entender o que aconteceu com ele, ao menos puxa a cordinha da motosserra para tentar forçar a sua transformação ou a regeneração
coração dele e surge só uma parte ali da motosserra na cabeça do Denji. A própria Quan Chi se percebe de que ele não se transformou completamente no demônio da motosserra por conta de estar lhe faltando sangue, enquanto o Aki até iria partir ali, se preparar para partir para cima da Quan Chi, só que ela decide criar uma trégua temporária. Ela mesma percebe de que há algo de errado com os demônios e os infernais. No fim das contas, a gente então vê, por exemplo, a Power de joelhos ali no chão, completamente sem palavras alguma. Os olhos dela dá pra perceber o quanto em choque ela tá. E até ali as infernais do harém da Quan Chi estão extremamente desesperadas, querendo entender o porquê de estarem aí. E até mesmo o próprio infernal da violência tá ali no chão, completamente desesperado, vendo de que está mal. O Aki até pergunta pro anjo se ele sabe que lugar é esse, e então ele simplesmente responde de que eles estão muito fritos porque esse é o inferno. Ele mesmo sente pelo próprio cheiro. Ele acredita de que é difícil até mesmo de acreditar, mas o poder de um demônio trouxe-os até o inferno. E não é de um demônio qualquer. O demônio infernal, aquela mão gigantesca que mandou-os ao inferno, é extremamente poderoso. Mas no fim das contas, ele não é nem de perto tão forte quanto o demônio que eles irão então encarar agora. A própria Quan Chi então querendo perguntar para Long, para Pink se tem algum jeito delas saírem daí. Só que a Pink vê de que ela realmente irá surtar nessa situação. Ela percebe de que estão sendo todos observados por um demônio extremamente poderoso. Longe daqui, demônios muito mais fortes do que o próprio demônio Pistola estão aí. Os demônios dos medos primordiais estão os observando. São simplesmente os demônios que estão ali ligados aos medos que talvez qualquer ser humano, por exemplo, teria. Como no caso a gente vai ver o demônio da escuridão. Um medo já quase que inato de toda a população, de todo ser humano ali, em questão de própria sobrevivência, se tem um grande medo da escuridão. E a própria Pink se vendo de que eles estão em outro nível, demônios de que eles nunca experimentaram a morte. E até aí ela então pede permissão ali para que a Quan Chi deixe ela se matar, só que a Quan Chi vê o quão idiota a Pink se é, dizendo de que ela mesma irá dar um jeito nessa, para que possam então conseguir sair daí, só que já era. Eles estão então completamente condenados quando se abre uma porta desse céu do inferno, um mar de portas gigantescas onde simplesmente surge ali uma espécie de pingo de tinta que simplesmente é o demônio da escuridão tomando a sua verdadeira forma. A gente percebe que um caminho ali onde temos de um lado as partes de cima de um astronauta, de vários astronautas no caso, e do outro lado as partes de baixo, as pernas de uns astronautas, criando então um caminho para que o demônio da escuridão simplesmente passe. E ele rapidamente consegue retirar o braço de todos os que estão aí, como se não fosse nada. Então, vendo então isso, o Touka agora sendo usado no fim das contas como uma mera marionete pelo verdadeiro Papai Noel, traz então o coração do demônio da motosserra, o coração do Denji, para criar ali um contrato. Em troca de dar o coração do demônio da motosserra, ele quer o poder o suficiente para acabar com a Makima. O Denji basicamente lá tentando se acordar e fazer alguma coisa, acaba então ao lado dele o Aki completamente em choque. Aí a gente entende o que é que esse cara está falando. A gente vê que a grande missão do Papai Noel não era ir apenas atrás do Denji. O Denji era apenas um pequeno obstáculo que eles necessitariam superar para irem de fato, na verdade, atrás da Makima. E até ali a gente vê quando lá na Alemanha
o Papai Noel acaba então deixando uma carta para ele, para que ele perceba de que a Makina estava o ouvindo. E por conta disso ele simplesmente acaba mandando uma mensagem codificada para que ele entenda essa situação. E no fim das contas veja de que sua verdadeira missão seria então matar a Makina. Então, em troca de oferecer ali o coração do Denji, do demônio motosserra, o Papai Noel ganharia então em troca ali uma parte da carne do demônio da escuridão. A mão do demônio infernal simplesmente vem na direção da mestra do Touka e simplesmente oferece ali um pedaço da carne do demônio da escuridão para que ela simplesmente coma. Enquanto isso também sendo usado como sacrifício, Touka então tem a sua vida levada. Enquanto isso a gente até percebe de que um daqueles caçadores de demônio, o mesmo que tinha contrato com o demônio pedra, tenta então ali no chão criar um círculo mágico para usar o poder do seu demônio, só que ele no fim das contas acaba apenas sendo encontrado e o demônio da pedra acaba sendo agarrado de dentro do cara e simplesmente ele mesmo acaba se tornando pedra e é completamente estilhaçado pelo demônio da escuridão. Não apenas o demônio, como até mesmo o caçador que tinha contrato com ele. O Bin, enquanto isso, tendo agora sido perdido seus braços, decidiu ao menos ir na direção do Denji para dar parte do seu sangue para que o Denji se recupere e até ele ali puxa a cordinha da motosserra do Denji pedindo para que eles concedam ali um favor a eles, para que eles sejam salvos pelo Mestre Serra, como o próprio Bin chama o Denji, enquanto o Infernal da Violência pede então para que a Kobeni retire a sua máscara e se esconda, para ele então mostrar ali a sua verdadeira forma. A gente sabe até de que a máscara do Infernal da Violência serve apenas, no fim das contas, para limitar o poder dele. Só que então, enquanto o Bin até tenta salvar o Denji, ele acaba sendo repartido em vários pedaços. E no fim das contas, até ali a gente percebe de que a Power, completamente em choque ali, de joelhos no chão, as duas infernais da Quan Chi já sem esperança alguma de conseguirem de alguma forma sair dessa situação, mas vem ali a Quan Chi, um outro caçador de demônios, na direção do demônio da escuridão, tentando desferir no demônio um ataque combinado, só que acabam tendo seus corpos completamente retalhados. Quando no fim das contas a gente basicamente vê a máscara do Infernal da Violência caindo no chão e ele demonstra ali o seu verdadeiro rosto, tendo 4 olhos. Ele simplesmente avança ali mesmo sem braços numa velocidade absurda na direção do demônio da escuridão para tentar desferir um poderosíssimo chute na direção dele. Só que o demônio da escuridão, pronunciando algo em uma língua extremamente confusa, ele faz com que o Infernal da Violência, no fim das contas, tem o seu corpo quase que completamente esmagado, com vários e vários buracos. Só que o Denji então aproveita essa brecha, pula ali usando como trampolim o demônio Infernal da Violência e fica cara a cara com o demônio da escuridão. Só que no fim das contas acaba sendo completamente em vão. E o Aki, enquanto vê ali alguém que ele dá uma certa importância, que convive com ele quase que 24 horas por dia, que é a Power, ele vê ali ela jogada no chão, ele se lembra de que ele de novo não pôde fazer nada. Quando ele até mesmo lembra da morte da Himeno, onde ele foi um completo inútil naquela luta contra o demônio Katana. Enquanto isso, mais uma vez tentando então atacar o demônio da escuridão, o Infernal da Violência agarra ali com a sua própria boca o seu braço e tenta então atacar o demônio da escuridão, que acaba retalhando ele em vários e vários pedacinhos, enquanto ele simplesmente fica então cara a cara com o Aki já completamente sem esperanças. E isso é apenas o começo de um verdadeiro mar de sangue que vai se espalhar por Chainsaw. Os arcos geralmente começam, entre aspas, meio calmos para virar uma confusão absurdamente grande. Foi
pouquíssimos capítulos, quase metade do elenco no fim das contas morre para um único demônio, e a gente vê de que tudo isso acabou sendo então um plano do demônio boneca, ali no caso Papai Noel, no caso, para tentar então usar a Bill Denji, o Touka, para todos eles ali servirem apenas como meros instrumentos para que o Papai Noel consiga poder o suficiente com o seu contrato com o demônio boneca para tentar matar a Makima. Mas por que isso? Bom, isso daí é algo que a gente vai ver, infelizmente, só um pouquinho mais à frente. Ainda não está na hora de descobrir quem realmente é a Makima, mas guardem de que esse será um baita de um plot twist ainda maior na história. Mas, infelizmente, eu já vou então ficando por aqui. Eu me despeço de vocês, mas antes de realmente acabar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero muito que todos vocês tenham gostado. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!